Guerra Peninsular. Eu dei um título exploratório de História e Ficção, porque, de facto, boa parte do que nós ouvimos, e não são poucas as vozes, quer escritas, quer de divulgação, quer em artigos, quer em revistas, enfim, para falar só no século XX, que, finais do século XIX e século XX, sobretudo a partir do primeiro centenário da Guerra Peninsular, que se debruçaram sobre aquilo que todos nós sabemos e que acabámos de ouvir esta exposição interessante, foi um grande traumatismo em todos os sentidos. Um traumatismo do ponto de vista da quebra da população por meios violentos, quase se pode falar do genocídio, uma vez que os 200 a 250 mil mortos, em parte, resultam naturalmente da violência das batalhas, como outra parte, em percentagem maior, resulta das epidemias e da fome que acompanha o território devastado, e uma devastação económica já referida e uma decapitação das elites e dos meios e dos recursos do povo, que é um traumatismo árduo. E isto, aliás, este traumatismo que permaneceu na memória popular como o mais forte de tudo, permaneceu com a expressão invasões francesas, o que já diz tudo. A Guerra Peninsular ocupa 6 anos, de 1808 a 1814. Mas na memória o que ficou foi, digamos assim, a primeira parte do jogo, dos primeiros 3 anos, que são as 3 invasões. Aliás, mesmo nesta exposição estava mais curta, talvez até por razões da arrumação, os outros 3 anos que são a contraofensiva luso-britânica em 1811, em 1812, em 1813, com altos e baixos, mas com grandes vitórias, como Salamanca, Vitória, Cidade de Vitória, Pirineus, Ortez, enfim, Baiona, finalmente Toulouse. Isto é significativo. E o que eu me propunha fazer, ao dar o título História e Ficção à minha comunicação, era um bocadinho mostrar que por trás de muita da historiografia da Guerra Peninsular, o que há sobretudo é ficção. Curiosamente, eu tentei fazer um esforço que foi uma ficção por trás da qual houvesse a nova historiografia da Guerra Peninsular. Para ilustrar de uma forma talvez simplista, mas não há nada, a pedagogia obriga a ser simplista, depois todos os presentes são suficientemente inteligentes para ultrapassar o simplismo, eu prometia-me comparar estes 2 livros. Temos, por um lado, um livro muito conhecido, de Raul Brandão, chamado El Rei Junot. Apresenta-se como uma obra historiográfica, a descrição da primeira invasão. Eu penso, e tentarei dizer, que tem um grande fundo de fantasia e de ficção relacionado com os preconceitos, por um lado, e as convicções também do próprio Raul Brandão. Este é um livro de ficção, declaradamente, que eu publiquei agora há 6 meses atrás, o primeiro volume de uma trilogia. Este é o primeiro, que se chama Vencer ou Morrer. Vencer ou Morrer são as palavras finais do primeiro hino nacional português, criado em 1809 e apresentado numa data que aparece aqui, aliás, que é o 2 de abril de 1809, aliás, 3 dias depois, quando no Teatro de São Carlos, ou na Ópera de São Carlos, enfim, no Real Teatro de São Carlos na altura, Wellington é recebido e Marcos Portugal apresenta uma das suas obras e adapta uma cantata final com uma letra de autor anónimo, não se conhece, que até o hino feito por Pedro IV será o hino português e, aliás, tornará uma expressão típica em toda a Europa, o próprio hino, por exemplo, chamado hino guerreiro, cantado na Revolução Espanhola de 1820, e que a República Espanhola de 36 vai adotar como seu hino também se chama Vencer ou Morrer. Tornou-se uma expressão, enfim, clássica, romântica, se quiserem, da afirmação da independência dos Estados. Ora, e um pouco como nós vimos na exposição anterior, nós temos que sair da interpretação convencional da Guerra Peninsular. O que é essa interpretação convencional dos estudos? É um bocadinho o que víamos aqui. Existem 2 grandes potências, que é a França e a Inglaterra. Marítima, sobretudo, continental, outra. Essas 2 potências estão, com intervalos desde 1790, enfim, desde a Revolução Francesa, e mais concretamente desde a execução de
Luís XVI em 21 de janeiro de 1791, estão em guerra. E a essa guerra vão chamando aliados, cada um dos seus aliados, que tratam de uma forma mais, digamos assim, com mais ou menos contemplações. E Portugal seria um dos aliados da Inglaterra, apanhado nesse jogo entre duas potências e procurando escapar-se entre ambas. Esta é a visão convencional. A investigação histórica revela uma realidade completamente diferente desta investigação. É evidente que havia duas grandes potências em guerra, com as quais, em termos de poder económico e humano, Portugal não se podia comparar. Contudo, quando nós vamos ver os números das chamadas grandes séries económicas, que foram publicados pelo professor César das Neves, a publicação se chama assim mesmo, grandes séries económicas, que no fundo são dados macroeconómicos comparativos dos países europeus desde nos últimos 200 anos, isto foi feito em 1994, portanto 1794 a 1994, 200 anos de história macroeconómica da Europa. Portugal era aquilo que se considerava a quinta potência mundial. Isto pode parecer muito estranho, mas não é tão estranho porque, evidentemente, Portugal, na altura, significava Portugal, Brasil, obviamente, e todo o conjunto dos senhorios. Portanto, atrás da França, à cabeça, da Inglaterra, da Áustria e da Rússia, vinha Portugal. Os números da Espanha aparecem a seguir, como a sexta potência. Isto significava que esse poder português permitiu-lhe manter uma política própria, que é bom que seja salientada e que aqui na comunicação anterior não estava muito. Eu penso que tem uma incorreção no início, que é a declaração de guerra de Portugal e Inglaterra, que nunca existiu. E a política externa portuguesa tinha um nome muito simples, chamava-se neutralidade, a todo o custo, mesmo ao custo de pagar, se quiserem, de usar meios que hoje em dia seriam considerados corruptos ou corruptores, corruptor ativo neste caso, no caso dos membros, por exemplo, do Diretório francês, de Barras, dos cônsules, o próprio Napoleão não estaria isento disso, e certamente para a Ilerã, para todos eles há provas, não para Napoleão, mas para os outros dois. O que, aliás, era típico da diplomacia paralela da época. Não se esqueçam que estamos há 200 anos. Os conceitos de transparência, que mesmo hoje em dia têm muitos limites na política internacional, pura e simplesmente não existiam há 200 anos. Mas um país podia ter a sua diplomacia oficial, liderada pelo ministro ou chanceler dos negócios estrangeiros. Não esquecer que todos os ministérios se chamavam dos negócios do rei, dos negócios estrangeiros, dos negócios da fazenda, depois foi caindo a palavra negócio, que só ficou os negócios estrangeiros. É uma criação, em 1743, do rei Dom João V, das Secretarias de Estado, também faz parte daqueles desmistificações que nós temos de fazer, quer dizer, a máquina moderna de Estado foi montada pelo homem que nós estamos habituados a ver como que só se interessava pelo convento de Mafra ou pelos frades. Não, o que ele queria, para substituir o governo das juntas, ocupado tradicionalmente pelas oligarquias, pelos aristocratas, Dom João V, para contrariar o governo do fundo e o poderio da aristocracia portuguesa, cria uma administração moderna, com as Secretarias de Estado, essas três, e as Secretarias de Estado são reguladas por um ministro. Não esquecer que a palavra ministro, ou ministério, se quiserem, contrasta com a palavra magistério. Magistério é que é grande. Ministro é uma coisa pequenina. É um serventuário que está ao serviço, não é? Por isso é que ele se chama ministro. Nós agora invertemos a ideia. Ministro é uma coisa importante. Não é. Ministro é o primeiro serventuário, digamos assim, e é o ministro que ocupa o cargo de secretário. Ora bem, o que eu estava a dizer é que podia haver, no caso dos negócios estrangeiros, e havia de todos os países europeus, inclusive de Portugal, uma política externa que o rei encomendava ao seu ministro dos negócios externos e o rei desenvolvia com o seu gabinete, não é? O gabinete secreto, como se chamava em França, outros nomes, o gabinete negro, isto tem vários nomes, desenvolvia uma diplomacia paralela. Isso no caso de Dom João VI foi evidente. Para quê? Do príncipe Dom João. Foi evidente para quê? Que sempre o mesmo, para manter a neutralidade. Tanto assim
que nesse período das guerras napoleónicas, iniciada em 1791, com a ofensiva, digamos, dos soberanos absolutistas para derrubar a jovem República, a ofensiva fracassada na Batalha de Valmy, a que assistiu o poeta Goethe, que disse: isto não é uma batalha, isto é um canhoneiro. De facto, houve aí uns 400 tiros de canhão de parte a parte, houve umas manobras, e os príncipes prussianos acharam: bom, isto já se fez o esforço, não vale a pena, não estamos habituados a preocupar-nos demais com esta gente, vamos recuar. Foi assim que terminou essa primeira tentativa de esmagar a República Francesa. A Inglaterra foi intervindo, primeira coligação, segunda, terceira, e Portugal teve duas exceções, mas a própria maneira como ele atuou nas exceções é típica. A primeira foi enviar uma frota para apoiar Nelson. Aliás, em Lisboa havia grandes divisões. O que acontece é que o comandante da nossa frota era um gênio naval, digamos assim, o Marquês de Niza, e conseguiu levar a frota até ao Egito. Chegou ao Egito 2 dias depois da Batalha de Alexandria. Mas teve azar, porque Napoleão, que tinha visto as suas forças navais serem derrotadas na Batalha de Aboukir, não gostou nada dessa presença, que, convenhamos entre nós, é muito inusitada. 4 navios portugueses, mais uma fragata na Baía de Alexandria. O que é que nós temos a ver com o Egito, digamos assim, como potência, enfim, atlântica? E teve uma frase célebre, que ele fez inscrever numa ordem do dia, que é: o dia virá em que a nação portuguesa há de pagar com lágrimas de sangue esta afronta que fez à República Francesa. E Napoleão escreve isto, como digo, em 1798, era ele ainda apenas cônsul, depois de ter iniciado a conquista do Egito, e levará 10 anos a cumprir esta sua promessa, embora uma promessa do ponto de vista historiográfico não seja uma justificação suficiente. Quer dizer, a ideia: Napoleão era vingativo, era mauzinho, Portugal fez mal. Não, na altura interessou-lhe dizer aquilo. Por que razão Napoleão interveio em Portugal é um problema mais complicado, que já vamos ver a seguir. Mas o ponto é que esta foi a primeira derrogação à nossa naturalidade, foi intervir no Egito. A segunda, de facto, foi também referida, é a guerra, a campanha do Roussillon, é um bocadinho anterior, aliás, 1796, mas, lá está, a nossa diplomacia teve o cuidado de dizer, são aquelas habilidades que na época eram possível, nós nunca estivemos em guerra com a França. Nós éramos uma potência auxiliar da Espanha, e por isso é que a divisão portuguesa, que é enviada para os Pirineus, se chama divisão auxiliar. É de propósito para dizer que Portugal não está em guerra com a França. Isso satisfez muito a nossa diplomacia, portanto, oficialmente, isso significava que se podia continuar a fazer comércio e os nossos navios continuavam, não eram atacados pela marinha de guerra francesa, eram atacados por corsários, mas os corsários, esses atacavam todos, e a pirataria, essa mais no Mediterrâneo, por outras razões evidentes, mas o certo é que isso depois custou-nos. Quando a Espanha fez a paz de uma forma unilateral com a França, Portugal, como também não estava em guerra, também não ficou exatamente em paz. A nossa neutralidade, na altura, foi então realmente comprada, e destaca-se nisso o futuro primeiro-ministro António Araújo, um dos grandes diplomatas europeus, que consegue manobrar. Aliás, ele terá 2 meses preso em França, mas consegue ir acalmando, digamos assim, os dirigentes franceses. Depois há a Guerra das Laranjas, chamada Guerra das Laranjas. Godoy, um personagem bastante sinistro de Badajoz, a cidade conhecida há uns 30 ou 40 anos pelos seus caramelos, mas hoje mais evoluída, porque até parece que vai ter uma refinaria que se vai encarregar de estragar o teste se nós não tomarmos medidas atinentes. Ainda esta manhã eu estava num negócio na Zambuja, com uma série de organizações espanholas, e era disso que se estava a falar. E, portanto, o Godoy, natural de Badajoz, o tal Príncipe da Paz, o nome de escarninho, evidentemente, não é? Da tal paz que ele tinha feito depois da Guerra dos Pirineus, paz de Basileia entre a Espanha e a França. De facto, é uma guerra que, como se diz nos manuais da altura, é uma guerra de sombras, em que cada um dos adversários tenta fazer o mínimo de mal ao outro. É claramente combinado. O próprio Duque de Lafões, comandante do exército português, tem essa atitude. Os movimentos ofensivos são reduzidos ao mínimo. A paz é comprada outra vez, e de 1801 até 1808, em toda a Europa, Portugal é das poucas nações que mantém-se fora dos conflitos. Porque este período de 1801 e 1808 é o período das grandes batalhas napoleónicas. Austerlitz, 1805,
Iena, Friedland, 1806, 1807. Digamos que Napoleão atinge o seu auge com estas grandes vitórias, enquanto Portugal mantinha a sua neutralidade. Foi referido e bem que o bloqueio continental é criado por Napoleão, uma vez que não conseguiu, depois da derrota de Trafalgar, vencer em 1800, em 21 de outubro de 1805, uma vez que as forças navais francesas não conseguiram vencer a marinha de guerra inglesa, decreta o bloqueio continental como uma forma de impedir, quer dizer, uma guerra económica para tentar estrangular o comércio inglês. Napoleão não percebia nada de economia. Isso é conhecido por todos os seus, tirando, enfim, os napoleónicos fanáticos, mas isso não conta. Napoleão tinha um fraquíssimo entendimento da realidade económica. Isso, aliás, tem a ver com a segunda invasão ser enviada para o Porto. Ele achava que o Porto era uma cidade riquíssima por causa do comércio dos vinhos do Porto. Não percebia que o comércio dos vinhos do Porto não deixava ficar muito dinheiro no Porto. O dinheiro ficava nos comerciantes portugueses e ingleses em Londres. O Porto, por si, não era uma cidade rica. Mas a ideia do vinho de Porto, para ele, achava que era um maná de onde a segunda invasão do Sul de ser enviada expressamente contra o Porto. Mas isto é apenas umas provas da sua ignorância económica. O que acontece é que, como todos os tiranos, ele tinha uma economia artificial. A economia napoleónica era uma economia de guerra. Os seus exércitos chegavam, obrigavam a novos impostos, faziam exações aos príncipes e às populações. Bom, e uma economia de guerra é tudo o que há de mais anti-económico. Não tem nenhum esforço produtivo próprio. E o bloqueio continental, a ideia de que a Inglaterra seria asfixiada se não comerciasse com o continente, é completamente errada. Quem foi prejudicado foi a França, que teve que recorrer a produtos de substituição. É nesta altura que se começa a plantar, por exemplo, só para dar um exemplo, a beterraba em toda a Europa, porque como não podia vir o açúcar de fora, fazia-se o açúcar de beterraba e com esses outros produtos, mais tarde os alemães chamarão ersatz, produtos de substituição. E os ingleses respondem ao bloqueio continental com o que se chama, em terminologia militar, as Orders in Council, quer dizer, as instruções dadas ao Conselho dos Lordes do Almirantado, de que todos os navios podiam ser apresados, nomeadamente os navios portugueses, e por isso é que os ingleses apresam, não todos, mas alguns navios portugueses, apresam os franceses, apresam outros que não se declaram, enfim, que eles não consideram em ordem, mas nunca há nenhuma declaração de guerra portuguesa. Portugal mantém a neutralidade. O que há é uma diplomacia paralela, em que, por um lado, os nossos diplomatas vão tentando comprar, literalmente, com diamantes de ouro e cruzados, a não agressão francesa, numa política que era típica da época, e que a nós pode nos parecer estranha, e que normalmente é associada aos vícios do absolutismo, por exemplo, é isso que faz Raul Brandão, mas, naturalmente, não há uma grande diferença entre pagar diretamente, digamos assim, a um povo soberano, ou fazer outra coisa, que é ser forçado a contrair empréstimos por juros declarados por outros países soberanos. Isso não foi há 200 anos, foi há 3 semanas atrás. Portanto, estas questões é um problema, são questões semânticas, não nos podemos deixar ir muito atrás delas. Não é? Então temos aqui este mito, e este mito vai ter ao mito central de Raul Brandão, não só dele, do brigadeiro José Maria Latino Coelho, de certo modo de Carlos Selvagem também, todos eles, aliás, mais tarde militantes no Partido Republicano, e que tinham um particular ódio à Casa de Bragança, à parte de terem um ódio muito especial ao antigo regime. Tudo o que era antigo regime estava errado. Era o convento de Mafra, eram as freiras, eram os frangos que saíam dos bolsos. Aparentemente, freiras terão existido com Dom João V, não com Dom João VI. Frangos não é muito evidente que tenham existido. Há uma série de mitos, mistificações que se atiram como se fossem história, mas que nós hoje sabemos, pelos testemunhos dos próprios adversários dos monarcas da altura, que não era isso que se passava. Só para dar uma ideia de Dom João VI, Dom João VI é dos soberanos talvez mais maltratados da nossa história, mas o que têm que pensar é que, num certo sentido, ele nunca foi derrotado. É isto que é preciso pensar. Quando é que Dom João VI foi derrotado? Ele acha que só foi derrotado uma vez, segundo sua confissão, em 25 de outubro de 1825. É uma data muito pouco conhecida. Ele morre
em circunstâncias, tem muito a ver com uma degradação até psicológica que ele teve, seguidamente a esta data, que é a data oficial do reconhecimento da independência do Brasil. Porque a vida de Dom João VI e de toda a corte e do governo português centrava-se nisto. Havia o Império Luso-Brasileiro. E toda essa geração o que quis fazer foi manter a unidade luso-brasileira. Em 25 de outubro de 25 foi assinado o acordo final, quebrou-se, bom, o país ficou anão, como sabem, embora já nas cortes de Lisboa e algumas personalidades do qual mais tarde se vai destacar Sá da Bandeira, já tinham dito nessa altura, só temos uma possibilidade, é criar um terceiro império a partir da África, e por isso é que Sá da Bandeira se tornará o homem da emancipação ultramarina, da luta final contra a escravatura e da colonização dos territórios, aliás, na sequência do que já se tinha tentado fazer Gastão de Sousa Coutinho, o pai de Rodrigo de Sousa Coutinho e governador de Angola nos finais do século XIX, que levou, a fase mais conhecida dessa tentativa, como sabem, é a travessia do Índico até Angola, de Moçambique à contracosta, pelos pombeiros de Honório José de Sousa, para tentar ligar os territórios portugueses, do que 100 anos mais tarde irá ter outra vez a tentativa do mapa cor-de-rosa. Isto para mostrar que algumas ideias convencionais são como os icebergs, há o que se vê, mas depois há uma parte muito mais profunda, quando a historiografia começa a remexer-se em controlar. Ora, eu dizia que o mito central, que aparece em obras como José Maria Latino Coelho, como Raul Brandão e outros que escreveram, e que ainda, enfim, vai sendo desmontada a pouco e pouco, já não é muito crível hoje em dia, é de que, voltando ao início da minha exposição, havia duas superpotências e Portugal era apenas um joguete. Não é assim. Se repararem, se me der licença, corro aqui na sua exposição à parte económica, se repararem, há aqui um dado muito interessante que é este. Mais uma vez parece um dado pequenino, insignificante. Mas, como sabem, muitas vezes em história a diferença está nos pormenores, que servem para mexer tudo. Os dinossauros também são reconstruídos às vezes a partir de um ossinho só. Qual é o ossinho? Reparem uma coisa que diz aqui, a meio, mais ou menos. Contribuição extraordinária de defesa. Segunda invasão. É um imposto. Quem é que lança impostos? Qualquer pessoa que está na sala sabe. Só os governantes é que lançam impostos. Não é o governador civil de Lisboa, ou não é a região do Alentejo. É o governo. Nem sequer a Europa lança impostos. Só os governos é que lançam impostos. Lançar o imposto é um sinal de soberania. O outro costuma ser declarar a guerra e fazer a paz. O que é que isto significa? Quem é que lançou o imposto na segunda invasão? E é verdade, ele é feito depois das reuniões prévias de março de 1809, das reuniões das juntas de Lisboa. É decidido pelo então secretário de Estado do Tesouro, que ainda é Dalbraga, e por Miguel Pereira Forjás, secretário de Estado da Guerra, Marinha e Negócios Estrangeiros, enfim, e com o acordo de outros regentes, do tal Conselho de Regência em Portugal, e agora a nota mais importante, e sem consultarem o rei do Brasil, é decidido lançar o imposto. O que é que isto significa? Significa que nós temos que considerar Portugal um país totalmente independente das suas decisões, pelo menos até 1809. Não é o joguete da França e da Inglaterra. É uma potência limitada, mas que tem a sua política de neutralidade, tenta ajudar de todas as formas possíveis até à primeira invasão francesa, aliás, franco-espanhola, sendo que a diplomacia portuguesa tinha avisado os espanhóis, em particular Escóiquis, o valido de Godoy, que assina com Duroc, que é outro valido de Napoleão, marechal do Palácio, assina o Tratado de Fontainebleau. O Tratado de Fontainebleau, isto pode ser chocante, mas não tem qualquer importância. O Tratado de Fontainebleau é uma folhinha de papel, como se faz aos touros espanhóis, que se mostra assim, aos touros portugueses também. Mostra-se assim o pano vermelho que está aqui, olha, marre para aqui, e o touro vai atrás do pano encarnado. Foi o que Napoleão
fez aos espanhóis? Mostrou-lhe um pano vermelho, que é o Tratado de Fronteira de Lobos, marrem para aqui e não sei o quê. Evidentemente que ele não tinha qualquer intenção de cumprir a divisão de Portugal em 3 partes, como prometeu a Godoy, enganando os reis espanhóis, enganando Godoy, que nunca se recomporá disso, naturalmente. E, por isso, as tropas espanholas, é certo que as tropas espanholas do Porto de Taranco abandonam e vão para a Galiza, mas as tropas espanholas de Lisboa não. As tropas espanholas de Lisboa, 4 a 5 mil homens, são feitas prisioneiros pelos franceses, são postos em pontões em Almada, Moita e Barreiro, guardados pelos barcos russos, precisamente. Foi o único serviço que a esquadra russa aceitou prestar, foi tratar ali da saúde dos espanhóis, e ficam inativos, e portanto os espanhóis foram completamente ludibriados pelos franceses, apesar dos recados que a diplomacia portuguesa lhes dava. Vocês não façam isso porque primeiro nós somos as vítimas, mas vocês vão ser a seguir. Este contexto é muito importante para perceber a independência portuguesa. Ou seja, o país sabia o que estava a fazer. Quando o rei, ou o príncipe regente, mais exatamente, Dom João, uma vez que a rainha era Dona Maria Pinheiro, outro mito, a Rainha Louca, os últimos estudos mostram que ela sofria do que hoje se chama modernamente bipolaridade. Tinha períodos, corria bem, corria mal, estava mais ou menos lúcido, estava mais ou menos perdido. Bom, e isso é que a impossibilitou para reinar. É isso que se diz. Curiosamente, nesse período, em toda a Europa, há uma quantidade de soberanos, alguns atribuem isso à espantosa carga psicológica trazida pela Revolução Francesa, que ficam loucos. Paulo I, apesar das russas, há a suspeita de ter sido assassinado por ordem do filho, mas já estava meio louco quando é assassinado, e é seguido por Alexandre I da Rússia. O rei da Suécia também fica completamente desorientado, e por isso é que a Suécia tem que mudar de dinastia, e até vai o marechal francês. O rei de Inglaterra, Jorge III, até 1812, também fica louco e é substituído pelo príncipe de Gales, príncipe regente, Prini, não sei o quê. Os reis de Espanha já eram tão baralhados que nem vale a pena dizer que eram loucos, realmente aquela raça de Borbons, como se vê, os quadros do Goya eram assim um bocadinho, enfim, não vou perder tempo a dizer que enlouqueceram. Eram realmente muito fracos, soberanos, lutando entre si, ainda para mais, lutando o casal real, chamava-se a Santíssima Trindade, chamavam os espanhóis, com aquela mania do bietério espanhol, chamavam Santíssima Trindade à tripla formada pelo rei, a rainha e Godoy. E até consideravam que era uma homenagem à Troia, uma coisa com contornos sexuais esquisitos. Hoje pensa-se que não. Nós temos tendência a projetar nesses comportamentos aspectos que muitas vezes a história não verifica. Era um arranjo, de facto, diplomático, estranho, complexo, mas que, para mal dos próprios espanhóis, e, enfim, de uma nação indiscutivelmente valente, não estamos aqui a fazer processo à nação espanhola, mas poder fazer esse processo a esses governantes indignos que eles tiveram nesse momento. Isto para dizer que o caso da chamada loucura de Dona Maria, primeiro não é tipo tara nacional ou de nossa, todos os soberanos tiveram imensos problemas, há mais alguns casos ainda, e, enfim, a questão foi resolvida quando o príncipe regente toma, depois já, enfim, a partir de 1799, todas as decisões. Há uma moeda cunhada muito interessante, que tem uma inscrição latina que diz: empunho o cetro num momento de tempestade. E, de facto, houve uma tempestade em toda a Europa e havia uma tempestade em Portugal. E havia uma luta política interna muito forte em Portugal também, que é preciso compreender e que tem pouco a ver com franceses ou ingleses, com religiosos ou maçons. É uma luta interna que tem muito a ver, como é mais natural e a historiografia tem revelado, entre as antigas elites aristocratas, digamos a nobreza hereditária, e as novas elites, a nobreza de mérito, os governantes que eram nomeados para os vários cargos e que oscilam. E o que Dom João, o príncipe Dom João fez, enfim, de uma forma oscilatória, foi dar o poder ora a uns, ora a outros. Dizer maçonaria nesta altura tem pouca importância, porque reparem, o Marquês da Lorna era um maçom conhecido.
ou o conhecido general Gomes Freire de Andrade era um maçom conhecido. Mas também era um maçom conhecido mais tarde, por exemplo, o homem que será uma das grandes luminárias da Revolução de 1820, o juiz da Figueira da Foz, Manuel Fernandes Tomás, ou o comerciante José Ferreira Borges. Isto é a minha hora, mas ora, o que eu queria dizer com isso é que o facto de haver maçons pró-franceses, como eram os primeiros, ou pró-ingleses, só mostra que ser maçom não define por cima tudo. Por outro lado, Gomes Freire, chamava-se Gomes Freire, e não como o seu irmão Dom José Freire de Andrade, como era o primeiro da família, não precisava de dar Dom. Dom, muitas vezes, é um título que se dá por... é um consolo, é um conforto para aquele que não é o número 1, os números 2 e 3 pode-se chamar Dom. Estamos a falar da alta aristocracia que era maçónica. Em termos modernos, era a direita que era maçónica, se quiserem forçar esta comparação. Enquanto no caso de Fernandes Tomás e José Ferreira Borges, enfim, juízes, comerciantes, estaríamos a falar, enfim, de outra situação. Portanto, havia uma luta política interna intensa pelo poder. E isso, foi por isso que eu referi a criação das Secretarias de Estado e dos Ministérios. A coroa portuguesa tinha essencialmente tomado partido nessa luta política interna, digamos, como lhe competia, a favor da nação, procurando contrariar os grandes interesses aristocráticos. Daí a criação das Secretarias de Estado e dos seus ministros. E daí a luta depois para ocupar esses ministérios. O que os grandes aristocratas maçónicos, atenção, a Lorna, Freire de Andrade, dizem é: isto dos ministérios, precisamente, são só ministros. Quem devia mandar eram as juntas. Juntas era o nome tradicional em Portugal para os conselhos da nobreza, que organizavam a junta da guerra, a junta da marinha, enfim, organizavam os grandes negócios do Estado. Essa luta tem vários períodos, essencialmente enquanto Rodrigo de Sousa Coutinhos tem predominância, digamos que a aristocracia é combatida, com António de Araújo, que é o primeiro-ministro na altura da primeira invasão, Dom João cedeu um bocadinho à aristocracia, mas ele foi sempre tentando manter o equilíbrio em nome da neutralidade portuguesa. Digamos que o rei usava os partidos políticos, entre aspas, existentes em Portugal, para ver, convinha-lhe um partido político um bocadinho mais pró-inglês, quando se tratava de defender-se da França, um partido político um bocadinho mais pró-francês, quando se tratava de defender da Inglaterra, e convinha-lhe um partido político pró-espanhol, que era representado por uma pessoa que era um verdadeiro estafeiro, que era a mulher dele, Carlota Joaquina, que de uma forma, aliás, também muito transparente, servia aos interesses da coroa espanhola, porque eram assim que eram feitos os casamentos régios, uma Bourbon, e transportará essa política de auxílio para o Brasil e vai procurar intervir. É isso que Dom João, o príncipe Dom João faz, tentar manter o equilíbrio entre esses partidos que eram todos muito poderosos, tinham os seus interesses específicos para colocar as suas clientelas, tinham os seus interesses para ocupar cargos em Portugal, no Brasil e nos senhorios e, enfim, para a administração das suas casas. Não é? Ora, a Guerra Peninsular, e agora chegando ao fim, só é compreensível se nós virmos que até 1809 nós conseguimos manter os instrumentos essenciais da independência até ao ponto de atinharmos, por isso é que eu pus este pormenor, mas muito significativo, o imposto próprio, de tomarmos as nossas decisões, por isso é que recusámos, embora sem êxito, claro, a Convenção de Sintra, e por isso é que fomos nós a pedir um comandante inglês para as nossas forças armadas, o nosso exército, sendo que nós queríamos que fosse Wellington, que era claramente, digamos, o Cristiano Ronaldo militar da altura, por assim dizer, ou Messi, só e os ingleses também sabiam disso e nomearam o comandante inglês. Nós tivemos que contentar-nos com a segunda escolha, que é Beresford. Mas, e aí não podemos concordar muito, o papel de Beresford, ainda há 2 meses saiu uma biografia muito boa do professor Francisco Lafuente sobre Beresford. Beresford não é o reorganizador do exército português. Como, aliás, dizia na altura, Beresford é o disciplinador do exército português, que é uma questão diferente.
Isto é, o reorganizador do Exército Português tem um nome, é Miguel Pereira Fujás, que desde 1808 até 1820 será o secretário de Estado da Guerra da Marinha por alguns períodos dos negócios estrangeiros. É o homem de quem Wellington diz que é o mais apto estadista de toda a Península, que está escrito nas memórias do Duque de Wellington. E é o homem que, de facto, esses números que citou, e muito bem, de 50 e mais de 50 mil homens no Exército, possivelmente mais de 50 mil homens nas milícias, da qual ele, aliás, desde 1806, era o comandante. E, portanto, os planos de reorganização todos do Exército são planos portugueses, o plano dos uniformes, o plano do rearmamento, o plano da divisão regimental e do agrupamento em brigadas e regimentos. O próprio Beresford, por exemplo, quando decidiu, os portugueses vão manobrar a 2 ou 3 linhas, a infantaria inglesa manobrava a 2 linhas, disse, está bem, vamos manter a manobra portuguesa a 3 linhas, que eram os planos e as formas táticas trazidas desde o Conde de Lippe e, portanto, do exército prussiano. Aliás, a ideia do uniforme português ser azul, jaqueta azul e calça azul, ou jaqueta azul e calça branca, tem a ver com essa influência prussiana. Os uniformes podem se estudar de muitas maneiras, do ponto de vista da historiografia global, olha-se para os uniformes para ver qual é o país que está por trás. É a Inglaterra? Não, a Inglaterra nunca teve por trás. Era a Prússia, que era a potência militar de referência que nos influenciou. E, portanto, todos os planos estavam feitos, o que era preciso, de facto, era uma pessoa de fora, que fosse um primo, um terceiro que não estivesse dentro dos nossos jogos de interesses, e que foi isso que foi pedido a Beresford para ser disciplinar o nosso exército. Aliás, ele vai estar doente muito tempo, essa biografia mostra dos seus 6 anos de guerra, ele durante 2 anos e meio esteve mais ou menos doente, sobretudo depois de Albuera. Ele nunca aceitou bem o grande massacre das tropas inglesas em Albuera, em que morreram 4.000 ingleses. Foi muito criticado, disseram que ele era um mau manobrador e ele ficou com uma verdadeira depressão. Nunca se curou completamente disso e ia tomar banhos ali para junto, ia às vezes ao Cabo da Roca, outras vezes ia para Pedroços, estava em Almoçageiro e ficou um homem diminuído. Portanto, não é nada o cabo de guerra que chega aqui e manda no portozinho que não percebe nada. Essa é uma visão completamente ultrapassada, lá está, dada por Raul Brandão, por Latino Coelho, é mais uma das mistificações que hoje em dia já não colhe e já não podemos seguir. Nós podíamos continuar com isto, mas pronto, o que interessava era mostrar que por trás, às vezes, de muitas historiografia, estão ficções. E por isso, olha, às vezes eu acho que o esforço deve ser apresentar a nova historiografia de uma forma divulgada. É isso que eu tenho vindo a procurar fazer, e outras pessoas também, e era um bocadinho isso que eu aqui vos quis comunicar. Muito obrigado. Queria dizer 2 coisas, sobre isso, relativamente a toda a sua exposição, que foi uma boa síntese, tudo o que se passou. E tem a ver, uma delas é relativamente às causas que apontou para a derrota dos franceses. Sobretudo, isto passou-se na terceira invasão, foi aquela invasão a sério. Julgo que é uma razão muito forte. Eu estou a pôr a questão a uns, quer dizer, isto é uma propriedade comutativa da questão. Uma das coisas que deu cabo dos exércitos franceses foi a guerra entre os marais. A guerra entre os marais, entre eles. Inveja. Isto contribuiu muito, tivemos muita sorte de ter acontecido, para que, digamos, a prestação da terceira invasão francesa fosse, enfim, menos boa do que qualquer. Aquela conspiração que puseram o sul que também queria saber. Sim, eles não se calmavam, se prenderam. E isto é um ponto muito importante para se refletir em todas as épocas, porque quando os generais-chefes não se entendem, as coisas correm mal por eles. A segunda consideração que eu gostava de fazer é que o senhor disse que pareceu ter dito que as consequências das invasões francesas se repercutiram durante 50 anos, e eu julgo que não. Eu julgo que elas ainda estão a repercutir por variedíssimas razões. É verdade. Mas enfim, falávamos a uma... Não, os déficits são cronistas de algumas. Nós estamos a sofrer hoje as consequências das invasões francesas. Contra a questão do professor Castanheiro. Eu fiquei um pouco apreensivo quando começou a falar em ficção e ouviu-o dissertar, e
E aquilo tudo que estava a dizer coincidia com aquilo que eu pensava, e eu pus-me a pensar onde é que estaria a ficção. Mas depois, ao fim, percebi que era a questão da historiografia. Eu vou repetir isto só porque eu julgo que não foi suficientemente até ao osso para não deixar qualquer tipo de ilusões porque é que isto, ou dúvidas porque é que as coisas se passaram assim. Oh, então teve destruído. Não tive, não. Mas diga-me. Pois eu disse, eu vou só tentar. Tem justamente a ver com a questão da historiografia liberal, que era a condenação do ancien regime e, nomeadamente, do mau nome que puseram até hoje ao dono, ou seja. E julgo que também mais alguma coisa além disso tem a ver com a própria reabilitação, eventualmente, que se quis fazer durante todo o século XIX da França. Isso tem a ver mais com as lojas da maçonaria. E daí até hoje, nós hoje em dia, o povo português, mesmo até nestas comemorações que estamos a fazer, dos 200 anos, nós não temos memória disto. Quer dizer, quando há um evento deste em que mora 10% da população, nós hoje não temos consciência nenhuma disto, da gravidade destas coisas. E, portanto, isto, durante isto que aconteceu no século XIX, julgo eu, foi aqui feito um corte, justamente para que deixasse de haver essa verdade. Por aquilo que eu estava a fazer, não sei se concordo ou não, sobre isso. Não sei se quer responder primeiro. Já agora deixa-me fazer uma consideração sobre a questão do Dom João VI e da sua última derrota. Também tenho dúvidas na história da declaração de guerra. Eu julgo que nós nunca declarámos guerra. Não foi bem. À Inglaterra. Ou foi uma fimbre. Ele fez uma visão. E o apressamento dos bens ingleses em Lisboa, isso eu sei. Mas a declaração de guerra, de facto, pode ser confusão. Não há declaração. Isto é, o que há é, em outubro de 1807, os ingleses são expulsos de Lisboa, mas essa expulsão foi benigna. Há uma expulsão, porque essa expulsão foi organizada em 2 grandes comboios que abandonam Lisboa, o Porto também, mas em Lisboa tinham-se concentrado a maior parte, e no Porto as famílias tradicionais inglesas continuaram, poucos saíram. E há 2 grandes comboios que abandonam, digamos que foi combinada com a própria corte inglesa, não é? E isso é que se chama, mas não é declaração de guerra nenhuma e não é 6, estamos já a 1 mês da entrada de junho. E havia aquela convenção, 8 dias antes assinada, consagrada no embargo da corte de Lisboa para o Brasil. Isso é a diplomacia paralela, isto é o embaixador português em Londres, que estava lá desde 1806, o irmão, o outro, o Sousa Coutinho, que recebe ordens, tem a ver com a diplomacia paralela que eu lhe referi, isto é, a partir do verão de 1807 e de Napoleão ter esmagado a Rússia, sabia-se que Napoleão ia invadir Portugal. E isso foi uma questão que eu deixei suspensa. Porque é que Napoleão, o que é que se diz em historiografia? Aqui não interessa o que eu acho. Eu pessoalmente não acho nada. Eu consulto as fontes historiográficas. O que eu disse na minha comunicação foi que, bom, não é apenas uma vingança pessoal. Um estadista de gênio como é o Imperador Napoleão não se move por vinganças pessoais. Ela pode alimentar ou não, mas ele é frio, é racional. O que acontece, e o que se costuma dizer, é que na história europeia a França sempre usou, pode-se dizer, até ao século XX, sempre usou como meio de pressão sobre a Inglaterra atacar ou a Espanha ou Portugal. Em momentos diferentes, a Espanha ou Portugal foram aliados de Inglaterra, a Espanha muitas vezes foi aliada de França, Portugal rarissimamente. Mas só para dar um exemplo, a independência americana, se pensarem, a Espanha é uma aliada da Inglaterra, estranho que vos pareça, contra, peço desculpa, é uma aliada da França, os soberanos Bourbons, franceses e espanhóis, são aliados contra a Inglaterra e apoiam a independência americana. Há tropas espanholas a combater na Florida para reter exércitos ingleses, enfim, para auxiliar a independência. Portugal mantém-se completamente neutro, lá está, a neutralidade portuguesa. Portugal não mexeu uma palha para ajudar a Inglaterra, que seria, em princípio, a nossa aliada, velha aliada, como se costuma dizer. Não há velhos nem novos aliados para Portugal, há a procura intransigente da neutralidade. Napoleão invade Portugal, é isso que se costuma dizer, por esta política francesa. Como é que eu hei de prejudicar a Inglaterra? Prejudicando um dos seus aliados, que é Portugal. Este é talvez o maior motivo. E
Sabemos isso de uma forma clara porque quem está contra esta política é Talleyrand, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, até junho de 1807. Talleyrand discute com Napoleão e diz, não vamos fazer isso, está Portugal sossegado, não interessa nada, estão entretidos com o Brasil, o que é que nos interessa chegar a Portugal, isso não conta para a potência europeia no centro da Europa. Sabe-se que também Talleyrand era corrompido pelo outro português, recebia dinheiro de Portugal. Portanto, em Talleyrand era não só uma visão racional, mas era também o seu interesse pessoal. O certo que o Napoleão faz é que tira Talleyrand de ministro dos estrangeiros, nomeia uma personalidade, não me lembro o nome, um indivíduo secundário. É esse indivíduo secundário que dá ordens de Roque para iniciar o Tratado de Fontainebleau e Napoleão inicia todos os passos para, digamos assim, fazer a primeira invasão e a conquista de Portugal. Para responder à pergunta que foi feita lá no fundo, sim, para responder à questão também de porque é que os franceses teriam perdido em Portugal, eu acho que aqui a resposta é a mesma. É que a Espanha e Portugal transformaram as guerras napoleónicas de guerras entre príncipes em guerras entre povos. Essa é que é a novidade da guerra peninsular. Napoleão estava habituado a derrotar príncipes. Chegava com o seu exército, encontrava o imperador da Áustria, o imperador da Rússia, o rei da Prússia, fosse quem fosse, e derrotava o príncipe. As populações não se mexiam. As guerras de 1805, 6, 7, não vêem 100 mil mortes na Itália, nem 50 mil mortes só há mortes militares. As baixas episódicas de civis que estão ali no campo de batalha, mas não contam. Em Espanha e Portugal foi tudo diferente. Não foi uma guerra entre príncipes, foi uma guerra entre povos. E isso é que está dito em todos os oficiais generais, ou oficiais, ou soldados franceses sobre tanto Portugal como Espanha. Eles enfrentaram as populações. Como a Espanha era e é um país muito maior, na altura mais desorganizado, e sem um controle administrativo forte, porque o governo espanhol estava metido numa ilha, era como o Asterix na aldeia. Toda a Espanha estava ocupada? Sim, toda, exceto uma aldeia que era a cidade de Cádiz, que ficou sempre lá resistente, aliás com o apoio de tropas inglesas e do regimento 20 de infantaria português, havia portuguesa a defender Cádiz também. O certo é que em Portugal, como havia mais centralização, a resistência não era feita por guerrilhas, mas sim, quer pelas forças militares, quer pelas milícias, quer finalmente pela população armada em bandos, como aconteceu na segunda e na terceira invasão, enfim, chamadas ordenanças. Então isto é que é a grande diferença e quanto a mim, não tenho dúvidas que essa é a grande razão, mais do que as birras entre marchais, mais do que existiram, ou seja, a falta de comando unificado francês, de facto as ordens vinham de Paris atrasadas, tudo isso é verdade, o ser planície ou montanhas, isso é discutível, porque as forças francesas venceram batalhas na Itália e na Suíça, nos Alpes e perto, enfim, em terrenos difíceis também, ou o Marshal Marmont, por exemplo, venceu na Ilíria, por isso é que foi feito da Dalmácia, que é uma região montanhosa. Portanto, isso parece-me relativamente secundário. O que não é secundário é que a guerra peninsular não é uma guerra entre príncipes, é realmente uma guerra entre povos. E isso faz toda a diferença. E isso tem a ver com aquilo que nasceu em Portugal, foi, no fundo, aquilo que a Revolução de 1820 irá afirmar. De certo modo, a Revolução de 1820 começa ali, naquela direção, chama-se Revolução. 2 de dezembro de 1807. É feita uma parada de 4 mil soldados franceses em Lisboa. E a bandeira portuguesa do Castelo de São Jorge é substituída e faz subir a bandeira francesa. E a população de Lisboa amotina-se. Discute-se o número de mortes, possivelmente não terá sido mais que uma dezena, mas o que é importante é que este motim de Lisboa não acontecia nas cidades alemãs, nem austríacas, nem italianas. Não há um sinal de revolta contra tropas francesas. Este motim de Lisboa é antes dos famosos motins de Madrid, com certeza, muito mais fortes, muito mais importantes, aqueles que são descritos por Goya, com os massacres de 2 de maio de 1808, e que vão influenciar a revolta portuguesa do Porto de junho de 1808. Mas o primeiro motim
contra as forças de Napoleão é ali, é no Rossio, é a independência nacional. E é este espírito, se quiserem, liberal ou liberdade, que vai continuar e que vai, a pouco e pouco, ganhando as raízes, até vir ao de cima ao 1820. E por isso, eu discordo da sua ideia da maçonaria, que não parece relevante, porque maçons, eu repito, maçons é Gomes Freire de Andrade, é preciso ter cuidado com isso. Maçons é o Marquês da Lorna, maçons são outros titulares portugueses que estão lá. Bom, uns são pró-francês, outros são pró-ingleses, outros não são pró-nada. A maçonaria foi receber Junot, mas não é por ser maçonaria, era porque fazia parte do que se chama a sociedade civil. Curiosamente também foi a Academia das Ciências. E ninguém está à espera que a Academia das Ciências seja imputada de um crime político. E depois foi o Luca de Seabras Pereira, que à última hora tinha sido chamado para manter a ordem em Lisboa, porque aquele que estava encarregado pelo príncipe escapuliu-se para dentro de um barco. Eu estava a tentar lembrar do nome, não sei se não está a ocorrer o nome, está aqui no livro, enfim, mas não vou consultar a mim mesmo, que é um bocadinho ridículo. O certo é que escapuliu-se para dentro do barco, não quis ficar para receber os franceses, por uma questão de pundonor, digamos assim, e de honra nacional. E, portanto, isso é mais outras mistificações que nós temos que ultrapassar, que foram criados por José Maria Latino Coelho, pelo Raul Brandão, por estes autores com sucessivas edições, e pronto, como se costuma dizer, mente-se uma vez, mente-se duas vezes e alguma coisa fica da mentira. Felizmente, uma nova vaga de historiografia tem feito o seu trabalho de casa, têm aparecido as fontes, tem-se feito, editado as memórias e os testemunhos da época, e nós hoje temos uma visão que, num certo sentido, é mais animadora, porque uma coisa nunca se perdeu no meio destes tempos escuros, nunca se perdeu este espírito da independência nacional, desde o motim de Rossio até às derrotas pelas populações do Marechal Massena, sem dúvida, como das derrotas depois do Marechal Marmont, no que se pode chamar a quarta invasão. Não houve 3 invasões, houve pelo menos 4, grande, durou 2 meses nas beiras. Se perguntar às memórias de Penamacor e da Alpedrinha, vai lá ver que foram mortos em 1812 cerca de 700 pessoas. Bem, 700 pessoas numa vila, há aqui qualquer coisa que se passou. E na Guarda, e no chamada invasão de Marmont, assola toda a beira alta e beira baixa. E com derrotas portuguesas também, a derrota da Guarda. As únicas bandeiras portuguesas que estão no Museu de l'Armée em Paris, eles guardam religiosamente e põem bandeiras capturadas ao exército português na guerra, enfim, na guerra de Espanha. São, realmente, estão lá 5 bandeiras portuguesas, mas não são do exército, são as bandeiras dos regimentos das milícias do Porto, Feira, Aveiro e mais 2 que eu não me lembro, que são derrotados na Guarda pelo Marechal Marmont, uma coisa mal enjorcada, digamos assim, uma aventura do comandante inglês, aliás, o Brigadeiro Trent, que era conhecido por... os oficiais ingleses eram conhecidos por beber habitualmente, e dizia-se, todos bebem habitualmente e o Brigadeiro Trent bebe abundantemente. Portanto, era um homem que de repente ficava muito valente, mas com maus resultados. E pronto, era um bocadinho isto que eu queria dizer. Eu agora vou ter que já tenho esta reunião das 18 horas. Muito obrigado a todos pela atenção. Apesar de tudo, faço uma declaração de interesses. Eu gosto do meu livro. E faço a recomendação, porque nele, sendo uma obra de ficção, nós pusemos, eu pus aquilo que vários dos meus colegas tentaram fazer do ponto de vista historiográfico. Portanto, sendo uma obra de ficção, em ficção nós não temos que estar a pôr notas de rodapé para provar tudo. Ele incorpora o que eu acho que é a nova historiografia e a nova visão da independência nacional. E pronto, um agradecimento ao Mil e ao convite. Muito obrigado. Vou ter que seguir.